nós vamos resolver hoje a nossa lista a respeito de corrente elétrica. Essa é a lista de número 1, e ela trata-se de corrente elétrica, onde corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas. Nos condutores metálicos, os portadores de cargas são os elétrons livres. Nas soluções eletrolíticas, íons positivos e negativos. E nos gases ionizados, íons positivos e elétrons. Bem, nós sabemos que carga elétrica é uma propriedade da matéria, e é definida por essa equação, Q de carga elétrica, N número de elétrons em excesso ou em falta. E a intensidade da corrente elétrica é a razão entre a quantidade da carga total, que é simbolizada por Q, que atravessa uma secção reta em um condutor em um intervalo de tempo ΔT. Então, está aqui a equação, I igual a Q dividido por ΔT, onde a unidade medida no sistema internacional é o ampere. 1 ampere significa 1 coulomb passando a secção transversal por segundo. Bem, se é estabelecida uma diferença de potencial entre dois pontos, então suponha aqui, nesse ponto B tem um potencial B, no ponto A um potencial A. Então, se é estabelecida uma corrente elétrica, é porque existe entre esses dois pontos uma diferença de potencial. Os elétrons, eles se deslocam do menor potencial para o maior potencial, sendo que o sentido convencional da corrente elétrica é o contrário à movimentação dos elétrons. Então, o condutor deve ser submetido a uma diferença de potencial aplicada em seus extremos, e o sentido da corrente elétrica é contrário à movimentação dos elétrons livres. Quando temos um gráfico de intensidade da corrente versus tempo, podemos observar que a corrente é variável, então a quantidade da carga Q, correspondente ao intervalo de tempo ΔT, é numericamente igual à área da figura. Então, se você determina a área sob curva, na realidade você está determinando a carga que atravessa uma certa secção transversal. Nós sabemos que a intensidade da corrente é Q dividido por ΔT. Multiplicando aqui, podemos observar que você tem que a intensidade da corrente vezes a variação do tempo. Então, nós temos aqui, nós podemos determinar a carga que atravessa uma certa secção transversal. Bem, o primeiro exercício diz que pede para assinalar a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Acabamos de verificar que intensidade de corrente vem a ser carga dividido pela variação de tempo. Então, a unidade medida de carga é o coulomb, e a unidade de tempo no Sistema Internacional segundos. Então, isso não é nada mais, nada menos do que ampere. Resposta correta, letra E. Aqui nós temos um exercício que diz que durante 2 segundos, então essa grandeza tempo, 2 segundos, são transportados uma quantidade de carga de 0,5 coulomb de um condutor. Então, está pedindo para determinar a intensidade da corrente. Vimos que a intensidade de corrente é Q dividido por ΔT. Então, a carga 0,5 coulomb dividido pelo tempo de 2 segundos. Então, coulomb por segundo, ampere, 0,5 por 2, 0,25 amperes. Então, está aí a intensidade da corrente. Então, a resposta correta, letra C. Bem, pessoal, aqui no exercício 3 nós temos o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade 0,15 amperes é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. 2 minutos correspondem a 120 segundos. Determine o módulo da carga. Então, vamos determinar a carga. Sabemos que a intensidade corrente é Q dividido por ΔT. A intensidade 0,15 amperes
dividido pelo tempo de 120 segundos. Então, você multiplica isso, 0,15 vezes 120, isso é simplesmente 18 coulombs. Então, está aí. Então, a resposta, letra A. A questão 4 pede para determinar o tempo, intervalo de tempo, ΔT, necessário em segundos para que uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes atravesse e o transporte de carga elétrica seja de 10 coulomb. Então, novamente, a equaçãozinha I igual a delta Q, ou Q sobre delta T, a intensidade da corrente 2 amperes, a carga 10 coulomb, delta T. Multiplica cruzado, então fica 2 delta T igual a 10, então delta T, 10 dividido por 2, então 10 coulomb dividido por 2 amperes, isso simplesmente igual a 5 segundos. Então, resposta correta, letra C. Bem, pessoal, aqui na questão 5 diz o seguinte: determina a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante o intervalo de tempo de 2 segundos, esse fio condutor foi atravessado por um total de 4,0 vezes 10 a 20 elétrons. Bem, nós sabemos que Q é igual a N vezes Z, número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, e a intensidade da corrente Q sobre delta T. Então, a gente tem Q, nós substituímos N vezes Z sobre delta T. Então, nós temos o seguinte: nós temos que determinar essa intensidade de corrente. Nós sabemos que o número de elétrons é igual a 4 vezes 10 a 20. A carga elementar do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo em questão, 2 segundos. Então, fica assim: você pega 4, multiplica por 1,6, fica 6,4, conserva a base 10, soma os expoentes, 20 menos 19, isso aqui dividido por 2. Então, a intensidade da corrente fica 3,2, 6,4 dividido por 2, 3,2, vezes 10, 20 menos 19, 1. Então, a intensidade da corrente, 32 amperes. Então, a resposta correta, letra C. E é isso, a questão 5. De acordo com o sentido convencional, então aqui está pedindo o sentido convencional. Nós sabemos que os elétrons, eles deslocam do menor potencial para o maior potencial. Então, o sentido convencional é contrário à movimentação dos elétrons. Então, aqui nós temos menor potencial e aqui maior potencial. Então, a resposta correta, o sentido da corrente, de acordo com o sentido convencional, os elétrons eles se movimentam do maior potencial, ou seja, potencial mais alto para o potencial mais baixo. Isso sentido convencional, e não o sentido real. Resposta correta, letra C. Questão 7, pede para determinar o módulo da carga que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente de intensidade 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, a intensidade da corrente, como já sabemos, estamos cansados de escrever essa equação por hoje,
3 amperes igual a Q por um tempo de 2 segundos. Multiplica cruzado, então 6 coulomb. Resposta correta, letra B. Questão 8 diz que um condutor de secção constante é percorrido por uma corrente constante de intensidade 4 amperes, o número de elétrons que atravessa nessa secção. Então, está pedindo aqui o número de elétrons que atravessam a secção durante um intervalo de tempo de 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Então, nós sabemos que a intensidade da corrente é Q dividido por ΔT, onde Q é N vezes Z, sobre ΔT. Então, a intensidade da corrente 4. O número de elétrons é o que nós vamos determinar. A carga elementar do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por um tempo de simplesmente 60 segundos. Então, você multiplica cruzado. Então, N é igual a 240, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 240 dividido por 1,6, 150. Aqui você sobe isso negativo, você sobe isso positivo. Então, você anda 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui fica 1,50 vezes 10 e acrescenta 2 aqui. Então, esse é o número de elétrons. Então, a resposta correta é a letra A. Questão 9. Como dissemos no início, a carga, quando você tem um gráfico I versus tempo, e devemos tomar o cuidado de observar aqui, ó, tá, o tempo está em milissegundos, ou seja, 10 a menos 3, a carga é numericamente igual à área dessa figura. Então, aqui nós temos um triângulo, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se você determinou essa área, numericamente você vai estar calculando a intensidade, aliás, a carga que atravessa uma secção transversal. Então, nós temos o seguinte: base vezes altura dividido por 2, a base de 1 a 4, 3, e a altura 4, dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2. Então, determinamos esse número 6, que corresponde à carga. Então, aqui nós temos 6. Como eu não escrevi isso aqui, então você multiplica por 10 a menos 3. No caso aqui, determinamos a carga. Então, a resposta correta, letra D. Aqui nós temos um cabo de energia com uma secção. Então, essa área aqui, ela equivale a 600 centímetros quadrados. Só que cada um desses cabinhos aí, desses fios, tem uma área de 12 centímetros quadrados. Então, cada área dessa aqui, 12 centímetros quadrados. Então, primeiro eu tenho que saber o número de fios que tem aqui em 600 centímetros quadrados. Então, basta você pegar 600 centímetros quadrados, dividir por 12 centímetros quadrados. Então, isso aqui vai ficar dimensional. Então, isso aqui igual a 50. 50 o quê? 50 fios. Bem, você sabe que a intensidade da corrente total que está atravessando aqui é de simplesmente 120 amperes, ok? E o intervalo de tempo onde isso acontece é simplesmente 1 minuto. Então, sabemos que intensidade é carga dividido pelo tempo.
Então, aqui fica 120 igual a Q dividido em 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então, você pega 120, multiplica por 60. Então, isso é simplesmente 7.200 pulos. Aí você olha, nossa, não tem nenhuma dessas respostas aqui. Mas essa carga aqui, ela refere-se a essa área. Então, você pega os 720 coulomb, divide por cada fio. Então, isso é simplesmente cada fio passa uma carga aí de 144 coulomb, ok? Então, a resposta correta, letra B. Então é isso, pessoal, a nossa lista. E até mais.